Olá, bem-vindos a mais uma aula de Inventor e nesta videoaula irei mostrar a nervura, mas só que ela é feita paralela ao plano de esboço e o recurso de relevo. Bom, vamos lá. Então, para me fazer a nervura nessa peça aqui, eu vou escolher esse plano aqui, ó, plano XZ. Criar um esboço, projetar essa geometria e essa geometria e fatiar o gráfico, tá? F7. Ó. E aqui eu vou criar uma linha que começa nessa linha vertical projetada e termina aqui, ó, tá? E vou botar aqui duas dimensões, aqui, ó, da extremidade dessa linha até essa linha projetada, vamos colocar 12, e da extremidade dessa linha até a extremidade lá em cima, vamos colocar aqui 18, tá? Então olha só, então o meu esboço é uma linha bem no centro da peça. Vou encerrar o esboço. Bom, a nervura agora ela não pode ser, né, uma nervura normal ao plano, porque normal ao plano ela iria naquela direção para lá para trás ou ir aqui para frente. Então essa é a diferença. Então nervura, seleciono essa linha e ali, ó, eu seleciono aquele método ali, ó, paralelo ao plano de esboço, tá? Provavelmente tem que mudar aqui a direção, ó. Mudou a direção, ela já foi em direção lá. Aqui é o cilindro e a base, ó, que dá espessura, né? 1, 2, 3. Aqui é simétrico, né? Ou seja, o esboço fica no centro, aqui para um lado, aqui para o outro, vou deixar simétrico. E ok. Aí a nervura. Vou fazer aqui um arredondamento, né? Arredondamento aqui de 1 milímetro. Vamos arredondar essa aresta, essa e mais aqui desse lado também, ó. E ok. E agora eu vou repetir essa nervura, né, ao redor desse cilindro aqui, ó. Então vamos fazer aqui um padrão circular. Vamos escolher a nervura e o arredondamento. Vamos escolher aqui agora o eixo, né? Pode ser esse cilindro, pode ser o furo, pode ser esse aqui, ó. E aqui a quantidade, ó, 4 nervuras e ok. Aí, nervura paralela ao plano. Bom, o comando relevo, eu vou fazer um plano com deslocamento e vou selecionar esse plano aqui, ó, o YZ, e aqui eu vou colocar 50 milímetros, tá? Ok, tá aqui um plano. Nesse plano vamos inserir o esboço e vou fazer aqui uma ranhura, tá? Pronto, vamos dimensionar essa ranhura. Vamos colocar aqui um raio de 2 milímetros, o comprimento da linha central de 12 milímetros, tá? Vamos colocar aqui, ó, um alinhamento vertical do ponto central com a origem e vamos centralizar aqui nessa espessura. Para isso, vou projetar essa linha aqui do sólido e vou colocar uma restrição aqui, ó, desse ponto com o ponto médio, uma restrição de horizontal, ó, ele fica centralizado. Encerrar. Bom, antes de fazer o relevo, eu vou fazer uma extrusão para a gente ver a diferença, ó. Uma extrusão de corte, né? Uma extrusão de corte aqui.
me preocupei com a profundidade ali, ó. Mas o que eu quero mostrar assim, ó, a extrusão faz com que o fundo ali, ó, o fundo fique plano, tá? Esse fundo aqui desse rasgo, ele ficou paralelo ao plano de esboço. Então eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho uma profundidade diferente da profundidade no centro, né? Porque aqui por fora é redondo e lá o fundo tá plano, né? Tá paralelo. Então com o relevo isso fica diferente, ó. Então vou apagar aqui a extrusão, ó. Direito, excluir, e eu não quero apagar o esboço, eu quero apagar só a extrusão. Então eu desmarco aqui, ó, né? Excluir também esboço, então eu desmarco. Daí o esboço mantém, e agora eu vou fazer o relevo. Relevo, aqui a profundidade de 2, aqui vai ser, ele vai ficar um alto relevo, eu quero cortar, ó. Então isso aqui, cortar e ajustar a face. Que face? Essa. Olha, ele projeta lá e faz 2 de profundidade, mas a diferença está aqui, ó. A diferença está aqui, esse fundo aqui agora ele está curvo, né? Ele está uma superfície cilíndrica. Então a profundidade aqui, ó, aqui, qualquer ponto aqui a profundidade está sempre 2, certo? Então agora eu vou esconder esse plano aqui, desligar a visibilidade e vou fazer um relevo também usando texto. Fica bem legal. Então vou pegar aqui um plano, deslocamento a partir, vou pegar o XZ, ele está apontando para lá, mas eu quero para o outro lado, eu quero aqui para a esquerda. Então aqui eu vou botar uma medida negativa, ó, menos 50. Ok, seleciono o plano, criar esboço, e aqui eu vou escrever um texto. Vou escrever um texto aqui, inventor, ok. E para minha surpresa, né, o texto ficou invertido, tá? Ficou da direita para a esquerda. É como se ele tivesse, ó, eu vou girar aqui, ó, ele tá escrito desse lado aqui do plano, ó. Isso tem a ver com aquele sentido, né, que eu informei um valor negativo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, se eu tivesse criado o plano para o outro lado, tá? Deslocamento aqui, vamos botar 50 positivo, tá? Ok. E agora aqui, ó, se eu escrever aqui, criar um esboço, ferramenta de texto, inventor, e aqui deu certo, né? Aqui está escrito certinho e aquele ali não ficou. Bom, mas então eu não posso fazer desse lado? Posso, né? A gente vai ter que mudar um pequeno detalhe, ó. Esse plano aqui eu vou apagar o esboço também, ó. Apagar tudo. Mas como é que corrige esse aqui, ó? Todo plano que eu crio, ele tem um vetor normal a ele, tá? E se o texto ficou escrito desse lado do plano, é porque o vetor anormal desse plano aponta nessa direção para cá. Então o que a gente tem que fazer é só inverter essa normal. Para isso, a gente clica no plano, direito do mouse e inverter a normal. Ó, e aí o texto fica certo. Ó, o texto fica certinho. Não vou me preocupar muito com dimensões, tá? Aqui, tá? Com dimensões de posição desse texto. E vou pegar o comando de relevo, vou selecionar o esboço, né, 1 milímetro de profundidade, também em baixo relevo,
Aqui está apontando para fora, vamos apontar para o lado do sólido, ajustar a face, essa face e ok. Olha lá, está lá o texto acompanhando a curvatura da superfície. Se fosse com extrusão não daria o mesmo efeito. Então vamos desligar a visibilidade desse aqui. E tá aí a peça, ó, com duas operações novas: nervura, só um jeito diferente, e relevos. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.